minuto, o Globocop sobrevoa o bairro Buritis, na região oeste da capital. A temperatura em Belo Horizonte é de 28 graus. Hoje é sexta-feira, 26 de janeiro. Polícia Rodoviária fiscaliza caminhões com carga perigosa no anel rodoviário de Belo Horizonte. O armamento pesado e drogas que estavam escondidos no telhado de uma escola pública da capital. E você vai ver também. O posto de combustíveis em Contagem, que já foi alvo de bandidos 8 vezes em 30 dias. No último assalto, um dos criminosos agrediu um dos funcionários. A vacinação contra a febre amarela é ampliada em várias cidades de Minas. E ainda... A Polícia Militar Rodoviária fez hoje uma operação para fiscalizar caminhões e carretas que transportam cargas perigosas no anel rodoviário de Belo Horizonte, que a gente vê aí ao vivo nas imagens do Globocop. A iniciativa teve a participação de outros órgãos e também orientou motoristas sobre uma nova lei estadual para essa atividade. Ônibus ou caminhão assim na faixa da esquerda não pode. E a carga a granel, nesses casos, tinha que estar coberta. No ano passado, a Polícia Militar Rodoviária registrou 306 acidentes envolvendo caminhões no anel rodoviário, com 133 feridos e 12 mortos. As ocorrências que mais preocupam são as que envolvem cargas perigosas, como esta, há 6 meses. Hoje, a PM Rodoviária montou uma operação para fiscalizar carretas e caminhões com cargas perigosas em conjunto com a concessionária da BR-040 e com o Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres do Corpo de Bombeiros. Este tipo de transporte tem que ser identificado com placas como estas e obedecer a uma série de normas. A Polícia Militar Rodoviária vai fazer a fiscalização nesses veículos em relação ao estado de conservação, pneus, parte elétrica, e os órgãos Meio Ambiente, juntamente com o BEMAD, vai olhar a legislação se está sendo cumprida em relação aos produtos perigosos. O bombeiro está orientando os motoristas quanto à necessidade da sinalização adequada, dos materiais de segurança, da ficha de emergência, envelope de embarque, nota fiscal, que estejam tudo em dia, regularizado, para que no caso de acontecer alguma emergência, a gente tenha a capacidade de dar uma resposta mais adequada e mais rápida ao acidente. Os motoristas também foram orientados para as exigências que uma nova lei estadual vai fazer a partir do meio do ano. Cada caminhão que trafegar em Minas vai precisar ter uma cópia de um plano de ação emergencial para casos de acidentes. A lei fala principalmente que no caso de algum desastre, algum acidente em rodovia com um veículo de transporte perigoso, a empresa tem até 4 horas para fazer a liberação da pista com segurança e tomando todas as medidas, com apoio do órgão público. Então eles já estão sendo orientados, 6 meses é um prazo suficiente para adequar. O seu Iraci, que veste a camisa da prevenção a acidentes, estava com tudo certinho no caminhão, mas ainda não sabia das novas exigências para transitar em Minas com carga perigosa. Ninguém comentou nada a respeito disso ainda não, senhor. Na operação de hoje de manhã, a polícia encontrou algumas irregularidades que podem ser muito perigosas. A gente tem detectado na parte de trânsito alguns veículos com pneus em mau estado de conservação, faltando o pneu sobressalente, e alguns até mesmo em mau estado de conservação, mesmo tendo ele, mas ele não está em condições de uso. E é como lembra o seu Iraci, uma grande parcela da responsabilidade pelos acidentes vem dos próprios motoristas. Os caras descem muito solto aqui, muitos acidentes é falha do próprio motorista. Porque é o seguinte, a estrada a gente tem que preparar lá em cima, não aqui embaixo. Com certeza. Gente, o calorão continua na capital e ontem à noite teve chuva forte no interior de Minas. Vamos saber então da Gislaine Ferreira, que já está aqui, onde as nuvens ficaram carregadas, né, Gislaine? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Então, olha, caiu um chuvão no sul do estado. É mesmo? Em Varginha, os bombeiros atenderam muitos chamados de queda de árvores. A ocorrência mais grave foi o desabamento do telhado de um barracão de uma empresa. As imagens feitas por celular, olha só, mostram que o telhado metálico ficou todo retorcido. 12 pessoas estavam na empresa de usinagem na hora da queda. Um funcionário de 40 anos ficou ferido e está internado num hospital de Varginha. E hoje, infelizmente, pode chover forte de novo no sul de Minas. A meteorologia prevê muita chuva nesta reta final do mês de janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde lançou um portal na internet com orientações sobre o período chuvoso. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Aline Aguiar.
Vamos lá, Mara, conversar com ela? Boa tarde, Aline. Ei, Gislaine, boa tarde para todo mundo. Olha, nesse site tem várias informações, inclusive, orientações de prevenção a várias doenças transmitidas nesse período chuvoso. A gente está com o portal aberto aqui e a Marcela Ferraz, ela é diretora de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde, vai apresentar o site para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Esse hot site ele foi lançado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e ele está disponível no endereço www.saude.mg.gov.br/alerta-chuva. E ele traz uma série de informações e orientações de como que nós devemos proceder para evitar os riscos decorrentes do período chuvoso. Então, nesse site, a gente rolando aqui, nós vemos uma série de materiais informativos, vídeos orientativos de como que a gente procede em caso de risco, de chuva, inundação, deslizamentos. Então, temos várias sessões. Uma sessão específica para falar sobre a questão da água e alimentos, que é uma das principais fontes de risco de adoecimento no período chuvoso. Vou até interferir aqui, porque no caso de uma inundação, por exemplo, se o alimento teve contato com aquela água, esse alimento tem que ser descartado, por exemplo? Tem que ser descartado, ele não pode ser consumido, ele deve ser consumido apenas um alimento que esteja bem higienizado e em boas condições. Então, se teve contato com lama, não pode ser ingerido. Assim como a questão da água, deve ser utilizada água tratada, e na indisponibilidade da água tratada, há uma série de procedimentos que a gente deve fazer, como a questão da desinfecção caseira da água, que traz aqui no nosso site o passo a passo de como fazer essa desinfecção. Além da questão da desinfecção caseira da água, nós também trazemos uma sessão falando sobre a questão da limpeza, no caso da casa ter sido atingida durante uma enchente, uma inundação. Como que a gente faz a limpeza de uma maneira correta e segura para evitar o adoecimento. Pois é, a limpeza é muito importante, quando a água da chuva sai, aí a pessoa precisa fazer uma limpeza com água sanitária, antes de qualquer coisa. Uma outra sessão, ela trata especificamente da caixa d'água, para as pessoas que utilizam esse meio como armazenamento de água, como que nós devemos fazer isso de maneira segura e o passo a passo, até nós termos, então, o correto armazenamento da água para consumo humano. E, por fim, nós temos aqui também a questão de enchentes e alagamentos e, especificamente, falando dos riscos no período chuvoso, a questão dos animais peçonhentos, que são um dos principais riscos que nós observamos durante o período chuvoso, através dos acidentes com aranhas, escorpiões e cobras, como que nós fazemos para nos protegermos. E a atenção com as doenças, aqui embaixo, as doenças do período chuvoso. A gente está falando muito de febre amarela, mas atenção também para dengue, zika, chikungunya, é o mesmo mosquito transmissor e outras doenças também, Marcela? Perfeito, todas são transmitidas, podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, então aqui nós falamos de como prevenir a ocorrência, principalmente com relação à água parada. Também falamos de outras doenças importantes, como é o caso da leptospirose, que é uma doença causada pelo contato com a água da chuva e lama contaminada. Além disso, também chamamos a atenção para as doenças de veiculação hídrica, como as doenças diarreicas, a hepatite A, e também não podemos deixar de falar da febre amarela, que o período chuvoso ele coincide com o período de maior risco de transmissão da febre amarela, então é fundamental manter o cartão de vacinação em dia, tanto de crianças quanto de adultos. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no MGTV, vale a pena visitar o site. Para entrar lá é só entrar também na nossa página na internet, Gislaine. Muito obrigada pelas informações, Aline. E as dicas são preciosas, Mara, porque o período chuvoso começou oficialmente aqui em Minas em outubro e vai até abril. Então vale a pena estudar ali e ficar por dentro de tudo. Ainda tem alguns meses pela frente, Hoje aí na capital, chove nas próximas horas? Olha, hoje e amanhã diminui a chance de chuva. Se chover, vai ser em pontos isolados da Grande BH, tá? Vamos ver como ficam as temperaturas no fim de semana? Olha só, amanhã, mínima de 20, máxima em torno dos 30 graus, noite abafada, termômetros em torno dos 25 graus. No domingo, as temperaturas vão ficar assim, olha, mínima também de 20, à tarde esquenta mais, 31 graus. A diferença, Mara, em relação a sábado é que aumenta a chance de chuva. Pode chover forte de novo, tá? Por causa do avanço de uma nova frente fria que vem trazendo bastante umidade. Aliás, a próxima semana já começa com um tempo bem estável. Já fica o alerta. Que tal uma voltinha de Globocop agora? Vamos lá. Olha aí, imagens ao vivo de BH. Céu parcialmente nublado.
faz 28 graus, a máxima hoje gira em torno dos 31. Como eu já falei, pode ter chuva isolada, né? A tarde de sexta-feira aí, né? Já a última sexta-feira de janeiro vai ser boa para a criançada brincar, fazer um churrasco, cuidado com as piscinas, lagoas e cachoeiras nesta reta final e das férias, não custa a gente relembrar. Verdade. Vamos ver as imagens de satélite? Vamos, olha só, áreas de instabilidade estão espalhadas aqui por Minas Gerais, onde que pode ter uma chuva bem forte hoje, principalmente aqui, entre Tuiutaba, Patos de Minas, Paracatu, também na região de Pouso Alegre, no sul de Minas. Nuvens carregadas estão bem ali na divisa com o estado de São Paulo. Pancadas de chuva com raios nas próximas horas. Vamos mostrar por região. No Triângulo Oeste e Sul, Zona da Mata e também no Noroeste. Nas demais regiões do estado, olha só, chuva isolada no centro e no norte. Aí pertinho de você, Mara, sol entre nuvens com uma pequena chance de chuva. A semana vai embora com calor de 35 graus em Montalvânia, 30 em Uberlândia, 29 em João Pinheiro, em Piranguçu e Bias Fortes, máxima de 27 graus. Eu fico por aqui, um bom descanso para todo mundo. Bom fim de semana, Gislaine. Tchau. Vamos ver agora as mensagens que chegaram com a hashtag MG1. Você está fazendo o jornal junto com a gente, né? Então vem aqui comigo. Deixa eu ler algumas mensagens. Não se esqueça, hashtag MG1 você manda e aí a gente lê aqui. Vamos lá. Bruno César, DJ Bruno César, muito boa fiscalização no anel. Terror viário, né? Ele fez aí uma ironia com a palavra rodoviário, mas deveria ser frequente não somente para dar impressão de fiscalização. É porque o Bruno César falou isso porque, infelizmente, na área rodoviária a gente tem muito acidente. O Gustavo Ribeiro também fala, olha, show de bola essa fiscalização no anel rodoviário. A gente sempre fala, né, quem entra no anel rodoviário tem que entrar com muito cuidado, muita prudência, porque realmente é perigoso. O Everaldo Mendes está falando, olha, boa tarde, boa iniciativa da polícia na fiscalização dos caminhões no anel, porém essa fiscalização deveria ser feita todos os dias. Então as pessoas querendo que essa fiscalização se mantenha ali no anel rodoviário, tá? Depois a gente lê mais mensagens. E a seguir, motorista atropela 3 pessoas em uma das ruas mais movimentadas da capital, olha aí. Agora imagens do Globocop, tá ali sobrevoando a Avenida Amazonas, no bairro Gameleira. 12h e 14 minutos. 162 cidades mineiras estão em situação de emergência em saúde pública por causa da febre amarela, né, gente? No estado, até o momento, são 25 mortes no último boletim oficial aí em Minas e mais uma confirmada pela Secretaria de Saúde de Brumadinho, totalizando 26 mortes por febre amarela desde dezembro. Várias medidas estão sendo tomadas para impedir o avanço da doença, claro. Então a gente vai conversar agora com a repórter Larissa Carvalho, que tem outras informações. Larissa, boa tarde. Oi, Mara. A primeira iniciativa para o pessoal que mora na região metropolitana é ampliar, né, o horário de atendimento para vacinação. Nesse fim de semana, por exemplo, no sábado, quem mora em Brumadinho, Vespasiano, Betim e Contagem vai ter oportunidade para se vacinar aí com mais calma ao longo do sábado, inclusive em Contagem, em alguns shoppings da cidade. Essa é a primeira iniciativa. Outra questão, para tentar cercar aí o contágio da doença. Por exemplo, quem for visitar o Zoológico de Belo Horizonte, a partir do dia 2 de fevereiro, na próxima sexta, já vai ter que apresentar o cartão de vacinação. Mostrar que foi vacinado há pelo menos 10 dias. Essa iniciativa já foi tomada, né, lá em Brumadinho, no Inhotim, no Museu de Arte Contemporânea, para tentar diminuir o risco de contaminação. Eu vou conversar com o Olindo, ele está aqui com a gente hoje, da Fiocruz, pesquisador, e vai explicar para a gente como é que acontecem esses testes e como é que é feita essa vacinação. Boa tarde. Primeiro a gente queria saber, essa vacina fracionada é uma preocupação. De fato, a gente pode tomar sem medo de ser contaminado? Com certeza, Larissa, boa tarde. Na verdade, os estudos que foram realizados com a vacina fracionada, eles foram realizados aqui na Fiocruz, em Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz no Rio de Janeiro, e esses estudos mostraram uma similaridade 100% na resposta induzida pela vacina fracionada e a vacina padrão. O que vale a pena ressaltar é que a vacina fracionada ela só vai ser empregada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador. Em Minas Gerais, nós temos a vacinação com a dose padrão, que é a dose plena.
A gente mostrou agora na reportagem, precisa de pelo menos 10 dias. De fato, é necessário ou é só uma precaução? Exatamente. É necessário esse período de 10 dias porque a vacina de febre amarela ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? Um vírus que tem a sua capacidade aí de causar doença controlada. Não tem o menor risco de o vírus vacinal causar doença no indivíduo. São casos muito raros. Como é um vírus vivo, há necessidade de nós termos um período entre o contato com a vacina vai estimular o sistema imunológico e o sistema imunológico vai produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles levam cerca de 7 a 10 dias para aparecerem. Alguns indivíduos podem até apresentar antes de 10 dias, mas nem todos apresentam antes de 10 dias. Então a recomendação é que são 10 dias para que todas as pessoas vacinadas apresentem anticorpos protetores. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, a Fiocruz também já deu garantia para a gente que, de fato, quem está vacinado está protegido. Não há risco de contaminação. Por isso é o primeiro passo, viu, Mara, para se proteger. Obrigada pelas informações, Larissa. Pois é, gente, e alguns postos de saúde em Araxá, no Alto Paranaíba, estão abrindo em horário ampliado para vacinar a população contra a febre amarela. Sara não via a hora de se vacinar contra a febre amarela. Tava doido para vacinar, só que o horário não bate com o meu, dos postos. Então agora já garantiu. Já garanti a minha vacina. E não foi só a Sara que aproveitou o horário estendido. Aos poucos, muita gente também chegou à unidade para garantir a dose da vacina. A expectativa é atingir o maior número de pessoas possíveis que não tem nenhuma dose da vacina da febre amarela. Tá? O Ministério da Saúde preconiza que 95% da população tenham a vacina, né? E aí nós estamos em busca desse objetivo. Depois que ficou sabendo dos novos horários de atendimento, Elaine não pensou duas vezes. Eu garanti, eu sei que eu tô livre dessa doença, né? Você vê imagens ao vivo do Globocop aí na rua Jacuí, no bairro Floresta, região centro-sul da capital. E neste local, 3 pessoas ficaram feridas depois que foram atropeladas hoje pela manhã. A motorista contou aos policiais militares, olha aí, que o freio do carro falhou quando ela passava pela rua Jacuí. Ela não conseguiu parar e acabou, infelizmente, atropelando 3 pessoas. As vítimas tiveram escoriações pelo corpo e foram socorridas, como você vê aí, por equipes do SAMU e também dos bombeiros. Elas foram levadas para o Hospital João 23 e a motorista não se feriu. Imagens ao vivo aí da BR-040. Na verdade, é o Globocop sobrevoando a nossa capital, o nosso Belo Horizonte. Agora, 12h25. Cerca de 10% dos cadastrados para trabalhar como ambulantes no Carnaval aqui de Belo Horizonte ainda não buscaram a credencial de autorização e o prazo, gente, termina hoje. Então vamos conversar com a repórter Cristiane Leite para falar do assunto. Cris, boa tarde. Ei, Mara, boa tarde para você também. Os ambulantes têm até às 5 da tarde para buscar a credencial aqui na sede da Belotur. Quem deixou para a última hora está aí agora na fila, então, para pegar o documento. Eu vou conversar com o Gilberto Castro, que é diretor de operações e eventos da Belotur. O que é preciso para retirar a credencial? Então, apenas o documento com foto, para que possa ser retirada a credencial e, obviamente, ter feito o cadastro para que a credencial já esteja prontinha, esperando aí para colocar no pescoço e sair para vender. Outra pessoa pode vir buscar aqui a credencial no lugar do ambulante? Sim, a gente está abrindo exceção se tiver alguma procuração, alguma autorização e trazendo também o documento da pessoa que realizou o cadastro, é possível sim retirar o credencial para outra pessoa. Quais são as regras para o trabalho dos ambulantes no Carnaval? Então, as regras é não a garrafa, né? A gente está fazendo realmente uma guerra aí, a garrafa de vidro, por motivos de segurança e ecológicos, obviamente, e não vender a bebida fracionada, respeitando também as normas da vigilância sanitária. E aí eles podem vender o quê? Adereço?
e além dos adereços que podem ser vendidos de carnaval, e aí as bebidas em lata, né, e garrafas de plástico que não são posicionadas, e também os adereços. E aí vai ter fiscalização, hein, pessoal? Quais documentos os ambulantes precisam apresentar? Ele tem que estar com a credencial, né? Ele tem que ter feito o cadastro e estar com a credencial e não poder estar com a garrafa de vidro no seu isopor, né? Podendo assim até ser apreendido o material, né, que está sendo vendido fora das regras que são impostas no edital. Só para lembrar, esse prazo não vai ser ampliado, não. Não, na verdade já foram 3 dias de retirada de ambulante, mas a gente ainda achou necessário abrir uma exceção e deixar a turma retirar hoje até às 5 horas, para que possam ganhar o seu dinheiro e vender bebida aí para todo mundo que está aproveitando o carnaval. Pessoal, vamos agilizar então. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. A Belotur fica na Rua da Bahia, 888. Mara e Renata. Isso aí. Olha, mais de 140 milhões de eleitores voltam às urnas neste ano para escolher o novo presidente do Brasil. E a gente quer ouvir o que vocês, o que cada um de cada cidade aí espera para o futuro. Então grave seu vídeo e mande pra gente. A repórter Larissa Carvalho mostra como fazer. Olá, eu estou aqui na janela de uma daquelas casinhas famosas, coloridas de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse aqui é o Centro Cultural, um lugar que todo mundo conhece na cidade. E é daqui que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? Você pode ser o porta-voz da sua cidade. É só gravar um vídeo pra gente do seu celular mesmo. Num cenário assim que identifique de onde você está falando, sempre de dia. Para ficar bem caprichado, você pode pedir para alguém fazer o vídeo com você. Primeiro, ficar uma distância assim, de uns 2 passinhos de você, mais ou menos 1 metro. Se você mesmo quiser fazer a gravação, não tem problema. É só se lembrar de manter o celular assim, deitado, conferir se você está no quadro e o local que você escolheu para gravar também. E aí você tem 15 segundos. Comece a gravação falando o seu nome completo, o local de onde você está falando e dê o seu recado. Que Brasil você quer para o futuro? Isso aí, para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo é só entrar em nosso site ou então acessar direto o site g1.com.br/Brasil que eu quero. Grave hoje, mande pra gente. E vamos saber agora quais são os destaques do Jornal Hoje. Olá, Minas. Você vai ver no Jornal Hoje os números do desemprego no Brasil. Quase 21 mil postos formais de trabalho foram fechados em 2017. Pelo 3º ano seguido, as demissões superaram as contratações. O desemprego formal em alta, mas tem muita gente ganhando dinheiro sem nem sair de casa. Botaram a cabeça para pensar e as ideias criativas nós vamos te mostrar no JH. A violência no Rio, mais uma manhã de tiroteios na Rocinha. O policiamento foi reforçado depois da morte do soldado Tiago Chaves da Silva. Um incêndio da Boate Kiss completa 5 anos amanhã sem o julgamento dos réus. O trabalho voluntário de pais e mães de vítimas é que tem ajudado a superar a dor. E o incêndio no hospital da Coreia do Sul deixou pelo menos 37 mortos e vários feridos. O presidente Donald Trump discursa no Fórum Econômico Mundial e diz que a América primeiro não significa América sozinha, que todos crescem quando os Estados Unidos crescem. Daqui a pouco, logo depois do Globo Esporte. Até já. E a seguir, o posto de combustíveis da região metropolitana, que já foi roubado 8 vezes neste ano. Agora vamos ver Globocop, onde está sobrevoando aí, olha, MG10 ali no bairro Serra Verde, 12h e 44 minutos. Olha só essa história, maconha, cocaína, munição e armas de vários calibres. Foi isso que a polícia encontrou ontem à noite em uma escola da região noroeste da capital. De acordo com a Polícia Militar, todo este material era usado por criminosos em disputa pelo ponto de venda de drogas na Pedreira Prado Lopes. Foram apreendidos uma pistola 9mm, 10 carregadores de arma de fogo, uma luneta e muita munição de diversos calibres. Também foram apreendidos 1 quilo de cocaína e 12 barras de maconha. Na manhã de ontem, a polícia já havia apreendido uma arma de fogo no aglomerado. As operações continuaram durante todo o dia e no início da noite, uma denúncia anônima levou os militares até o telhado de uma escola da região, que era usada como depósito pelos criminosos. O material apreendido estava na escola. A arma encontrada possui uma adaptação para que ela fique mais potente. É uma adaptação do próprio fabricante do armamento, né, que vende para transformar uma pistola em uma submetralhadora.
Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia tem intensificado os trabalhos na Pedreira Prado Lopes. Na segunda-feira, 2 pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros no aglomerado. Está tendo uma disputa pelo tráfico e o trabalho nosso é justamente ocupar a favela e garantir a segurança dos moradores e a tranquilidade das pessoas de bem. A Secretaria de Educação informou que a escola conta com um porteiro durante o dia e um vigia na parte da noite e que, além disso, duplas de agentes da Guarda Municipal realizam rondas preventivas na região. A direção da escola vai acompanhar a apuração dos fatos. E um casal foi preso em flagrante em Belo Horizonte, suspeito de estelionato ao aplicar um golpe em um idoso. De acordo com a polícia, Elivelton Felício de Jesus e Graciela da Silva já conheciam a vítima há cerca de 1 ano. De lá para cá, teriam enganado o senhor e conseguido cerca de R$11 mil dele. A abordagem foi feita na Avenida Abraão Caram, depois que os militares desconfiaram do comportamento de Elivelton ao lado da vítima. Em conversa com o idoso, ele disse que a mulher estava no banco com o cartão dele fazendo o saque. Com os suspeitos, a polícia apreendeu cartões, dinheiro e blocos de anotações. Covardia, né? Olha, câmeras de segurança flagraram o assalto a um posto de combustíveis na BR-040 em Contagem nessa madrugada. Gente, é a 8ª vez que o local é alvo de bandidos só no último mês. Segurança aqui é só na placa mesmo. Para quem fica neste posto, o trabalho foi tenso depois do assalto da madrugada. As imagens do circuito interno mostram o carro chegando. Um homem desce armado e anuncia o roubo, enquanto outros 2 vão direto para o caixa. Um deles ainda bate no funcionário com a arma. Eles pegam celulares, dinheiro e fogem. Desta vez, os bandidos levaram só R$ 158 graças a este cofre, que é conhecido como cofre inteligente. Ele é blindado. Lá dentro tem um sistema que armazena todo o dinheiro do posto. E só a empresa responsável pelo transporte de valores é que tem acesso a esse sistema. E os funcionários ficam com, no máximo, R$ 180 em dinheiro para dar de troco para os clientes. A tecnologia ajuda a evitar que os ladrões levem muito dinheiro, mas não garante a tranquilidade dos funcionários. Foram 8 assaltos em menos de um mês. E pouco tempo a gente abriu novamente e a insegurança aqui é muito grande. O posto fica na BR-040, perto da Ceasa e de outras empresas. Você tem assalto aos seus funcionários quando chegam a trabalhar ou para ir embora. Além das câmeras de segurança, agora o posto vai ter um ponto de apoio da Polícia Militar, que ainda está sendo construído. Enquanto ele não fica pronto, o jeito é contar com a sorte para continuar trabalhando. É o que está fazendo esse frentista, que já foi rendido por bandidos em outro assalto. Qualquer carro que chega diferente, que a gente vê que não vai abastecer, igual tem um calibrador ali, a gente já fica de olho no carro, a gente acha que sempre vai ser um novo assalto. Dureza, hein? Vamos ler mais mensagens que os telespectadores enviaram. Olha só, Clara Gomes, flanelinhas sem credenciais tomando conta da região do Barreiro, em frente ao shopping, intimidando motoristas. É o alerta aí da Clara Gomes. Cris Teixeira, ela fala, olha, Barbacena está na luta contra a febre amarela, ainda tem muitos moradores na zona rural precisando se conscientizar da importância de se vacinar. É o recado da Cris. Vamos ler aqui, olha, Eliane Brandão. Mariana, ligada no combate à febre amarela. Valeu, Eliane, dá tempo de mais um? Paulo Gomes, ótimas informações sobre os cuidados com as enchentes. A gente mostrou reportagens sobre isso. E o MGTV termina por aqui, mas você pode continuar interagindo com a gente pelas redes sociais. #MG1, não esquece. E para rever as nossas reportagens, dá um pulinho lá no Globoplay. Ótimo fim de semana para você. Tchau. Que já foi roubado 8 vezes neste ano. Agora vamos ver Globocop, onde está sobrevoando aí, olha, MG10 ali no bairro Serra Verde, 12h44. Olha só essa história, maconha, cocaína, munição e armas de vários calibres. Foi isso que a polícia encontrou ontem à noite em uma escola da região noroeste da capital.
De acordo com a Polícia Militar, todo este material era usado por criminosos em disputa pelo ponto de venda de drogas na Pedreira Prado Lopes. Foram apreendidos uma pistola 9mm, 10 carregadores de arma de fogo, uma luneta e muita munição de diversos calibres. Também foram apreendidos 1 quilo de cocaína e 12 barras de maconha. Na manhã de ontem, a polícia já havia apreendido uma arma de fogo no aglomerado. As operações continuaram durante todo o dia e no início da noite, uma denúncia anônima levou os militares até o telhado de uma escola da região, que era usada como depósito pelos criminosos. O material apreendido estava na escola. A arma encontrada possui uma adaptação para que ela fique mais potente. É uma adaptação do próprio fabricante do armamento, né, que vende para transformar uma pistola em uma submetralhadora. Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia tem intensificado os trabalhos na Pedreira Prado Lopes. Na segunda-feira, 2 pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros no aglomerado. Está tendo uma disputa pelo tráfico e o trabalho nosso é justamente ocupar a favela e garantir a segurança dos moradores e a tranquilidade das pessoas de bem. A Secretaria de Educação informou que a escola conta com um porteiro durante o dia e um vigia na parte da noite e que, além disso, duplas de agentes da Guarda Municipal realizam rondas preventivas na região. A direção da escola vai acompanhar a apuração dos fatos. E um casal foi preso em flagrante em Belo Horizonte, suspeito de estelionato ao aplicar um golpe em um idoso. De acordo com a polícia, Elivelton Felício de Jesus e Graciela da Silva já conheciam a vítima há cerca de 1 ano. De lá para cá, teriam enganado o senhor e conseguido cerca de R$11 mil dele. A abordagem foi feita na Avenida Abraão Caram, depois que os militares desconfiaram do comportamento de Elivelton ao lado da vítima. Em conversa com o idoso, ele disse que a mulher estava no banco com o cartão dele fazendo o saque. Com os suspeitos, a polícia apreendeu cartões, dinheiro e blocos de anotações. Covardia, né? Olha, câmeras de segurança flagraram o assalto a um posto de combustíveis na BR-040 em Contagem nessa madrugada. Gente, é a 8ª vez que o local é alvo de bandidos depois que foram atropeladas hoje pela manhã. A motorista contou aos policiais militares, olha aí, que o freio do carro falhou quando ela passava pela rua Jacuí. Ela não conseguiu parar e acabou, infelizmente, atropelando 3 pessoas. As vítimas tiveram escoriações pelo corpo e foram socorridas, como você vê aí, por equipes do SAMU e também dos bombeiros. Elas foram levadas para o Hospital João 23 e a motorista não se feriu. Imagens ao vivo aí da BR-040. Na verdade, é o Globocop sobrevoando a nossa capital, o nosso Belo Horizonte. Agora, 12h25. Cerca de 10% dos cadastrados para trabalhar como ambulantes no Carnaval aqui de Belo Horizonte ainda não buscaram a credencial de autorização e o prazo, gente, termina hoje. Então vamos conversar com a repórter Cristiane Leite para falar do assunto. Cris, boa tarde. Ei, Mara, boa tarde para você também. Os ambulantes têm até às 5 da tarde para buscar a credencial aqui na sede da Belotur. Quem deixou para a última hora está aí agora na fila, então, para pegar o documento. Eu vou conversar com o Gilberto Castro, que é diretor de operações e eventos da Belotur. O que é preciso para retirar a credencial? Então, apenas o documento com foto, para que possa ser retirada a credencial e, obviamente, ter feito o cadastro para que a credencial já esteja prontinha, esperando aí para colocar no pescoço e sair para vender. Outra pessoa pode vir buscar aqui a credencial no lugar do ambulante? Sim, a gente está abrindo exceção se tiver alguma procuração, alguma autorização e trazendo também o documento da pessoa que realizou o cadastro, é possível sim retirar o credencial para outra pessoa. Quais são as regras para o trabalho dos ambulantes no Carnaval? Então, as regras é não a garrafa, a gente está fazendo realmente uma guerra aí, a garrafa de vidro, por motivos de segurança e ecológicos, obviamente, e não vender a bebida fracionada, respeitando também as normas da vigilância sanitária. E aí eles podem vender o quê? Adereço? E além dos adereços,
adereços que podem ser vendidos de carnaval, e aí as bebidas em lata, né, e garrafas de plástico que não são posicionadas, e também os adereços. E aí vai ter fiscalização, hein, pessoal? Quais documentos os ambulantes precisam apresentar? Ele tem que estar com a credencial, né? Ele tem que ter feito o cadastro e estar com a credencial, e não poder estar com a garrafa de vidro no seu isopor, né? Podendo assim até ser apreendido o material, né, que está sendo vendido fora das regras que são impostas no edital. Só para lembrar, esse prazo não vai ser ampliado, não. Não, na verdade já foram 3 dias de retirada de ambulante, mas a gente ainda achou necessário abrir uma exceção e deixar a turma retirar hoje até às 5 horas, para que possam ganhar o seu dinheiro e vender bebida aí para todo mundo que está aproveitando o carnaval. Pessoal, vão agilizar então. Muito obrigada pela participação aqui. Aí pertinho de você, Mara, sol entre nuvens com uma pequena chance de chuva. A semana vai embora com calor de 35 graus em Montalvânia, 30 em Uberlândia, 29 em João Pinheiro, em Piranguçu e Bias Fortes, máxima de 27 graus. Eu fico por aqui, um bom descanso para todo mundo. Bom fim de semana, Gislaine. Tchau. Vamos ver agora as mensagens que chegaram com a hashtag MG1. Você está fazendo o jornal junto com a gente, né? Então vem aqui comigo. Deixa eu ler algumas mensagens. Não se esqueça, hashtag MG1 você manda e aí a gente lê aqui. Vamos lá. Bruno César, DJ Bruno César, muito boa fiscalização no anel terror viário, né? Ele fez aí uma ironia com a palavra rodoviário, mas deveria ser frequente não somente para dar impressão de fiscalização. É porque o Bruno César falou isso porque, infelizmente, na anel rodoviária a gente tem muito acidente. O Gustavo Ribeiro também fala, olha, show de bola essa fiscalização no anel rodoviário. A gente sempre fala, né, quem entra no anel rodoviário tem que entrar com muito cuidado, muita prudência, porque realmente é perigoso. O Everaldo Mendes está falando, olha, boa tarde, boa iniciativa da polícia na fiscalização dos caminhões no anel, porém essa fiscalização deveria ser feita todos os dias. Então as pessoas querendo que essa fiscalização se mantenha ali no anel rodoviário, tá? Depois a gente lê mais mensagens. E a seguir, motorista atropela 3 pessoas em uma das ruas mais movimentadas da capital, olha aí. Agora imagens do Globocop, tá ali sobrevoando a Avenida Amazonas, no bairro Gameleira. 12:14. 162 cidades mineiras estão em situação de emergência em saúde pública por causa da febre amarela, né, gente? No estado, até o momento, são 25 mortes no último boletim oficial aí em Minas e mais uma confirmada pela Secretaria de Saúde de Brumadinho, totalizando 26 mortes por febre amarela desde dezembro. Várias medidas estão sendo tomadas para impedir o avanço da doença, claro. Então a gente vai conversar agora com a repórter Larissa Carvalho, que tem outras informações. Larissa, boa tarde. Oi, Mara. A primeira iniciativa para o pessoal que mora na região metropolitana é ampliar, né, o horário de atendimento para vacinação. Nesse fim de semana, por exemplo, no sábado, quem mora em Brumadinho, Vespasiano, Betim e Contagem vai ter oportunidade para se vacinar aí com mais calma ao longo do sábado, inclusive em Contagem, em alguns shoppings da cidade. Essa é a primeira iniciativa. Outra questão, para tentar cercar aí o contágio da doença. Por exemplo, quem for visitar o Zoológico de Belo Horizonte, a partir do dia 2 de fevereiro, na próxima sexta, já vai ter que apresentar o cartão de vacinação. Mostrar que foi vacinado há pelo menos 10 dias. Essa iniciativa já foi tomada, né, lá em Brumadinho, no Inhotim, no Museu de Arte Contemporânea, para tentar diminuir o risco de contaminação. Assim como a questão da água, né, deve ser utilizada água tratada e na indisponibilidade da água tratada, é uma série de procedimentos que a gente deve fazer com a questão da desinfecção caseira da água, que traz aqui no nosso site o passo a passo de como fazer essa desinfecção. Além da questão da desinfecção caseira da água, nós também trazemos uma sessão falando sobre a questão da limpeza, no caso da casa ter sido atingida durante uma enchente, uma inundação. Como que a gente faz a limpeza de uma maneira correta e segura para evitar o adoecimento. Pois é, a limpeza é muito importante, né? Quando a água da chuva sai, aí a pessoa precisa fazer uma limpeza com água sanitária, antes de qualquer coisa.
Uma outra seção, ela trata especificamente da caixa d'água, para as pessoas que utilizam esse meio como armazenamento de água, como que nós devemos fazer isso de maneira segura e o passo a passo, até nós termos, então, o correto armazenamento da água para consumo humano. E, por fim, nós temos aqui também a questão de enchentes e alagamentos e, especificamente, falando dos riscos no período chuvoso, a questão dos animais peçonhentos, que são um dos principais riscos que nós observamos durante o período chuvoso, através dos acidentes com aranhas, escorpiões e cobras, como que nós fazemos para nos protegermos. E a atenção com as doenças, né? Aqui embaixo, as doenças do período chuvoso. A gente está falando muito de febre amarela, mas atenção também para dengue, zika, chikungunya, é o mesmo mosquito transmissor e outras doenças também, né, Marcela? Perfeito, todas são transmitidas, né? Podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, então aqui nós falamos de como prevenir a ocorrência, principalmente com relação à água parada. Também falamos de outras doenças importantes, como é o caso da leptospirose, que é uma doença causada pelo contato com a água da chuva e lama contaminada. Além disso, também chamamos a atenção para as doenças de veiculação hídrica, como as doenças diarreicas, a hepatite A, e também não podemos deixar de falar da febre amarela, né, que o período chuvoso ele coincide com o período de maior risco de transmissão da febre amarela, então é fundamental manter o cartão de vacinação em dia, né, tanto de crianças quanto de adultos. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no MGTV, vale a pena visitar o site. Para entrar lá é só entrar também na nossa página na internet, Gislaine. Muito obrigada pelas informações, Aline. E as dicas são preciosas, Mara, porque o período chuvoso começou oficialmente aqui em Minas em outubro e vai até abril. Então vale a pena estudar ali e ficar por dentro de tudo. Ainda tem alguns meses pela frente, né? Hoje aí na capital, chove nas próximas horas? Olha, hoje e amanhã diminui a chance de chuva. Se chover, vai ser em pontos isolados da Grande BH, tá? Vamos ver como ficam as temperaturas no fim de semana? Olha só, amanhã, mínima de 20, máxima em torno dos 30 graus, noite abafada, termômetros em torno dos 25 graus. No domingo, as temperaturas vão ficar assim, olha, mínima também de 20, à tarde esquenta mais, 31 graus. A diferença, Mara, em relação a sábado é que aumenta a chance de chuva, pode chover forte de novo, tá? Por a repórter Aline Aguiar. Vamos lá, Mara, conversar com ela? Boa tarde, Aline. Ei, Gislaine, boa tarde para todo mundo. Olha, nesse site tem várias informações, inclusive, né, orientações de prevenção a várias doenças transmitidas nesse período chuvoso. A gente está com o portal aberto aqui e a Marcela Ferraz, ela é diretora de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde, vai apresentar o site para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Esse hot site ele foi lançado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e ele está disponível no endereço www.saude.mg.gov.br/alerta-chuva. E ele traz uma série de informações e orientações de como que nós devemos proceder para evitar os riscos decorrentes do período chuvoso. Então, nesse site, a gente rolando aqui, nós vemos uma série de materiais informativos, vídeos orientativos de como que a gente procede em caso de risco, né, de chuva, inundação, deslizamentos. Então, temos várias sessões. Uma sessão específica para falar sobre a questão da água e alimentos, que é uma das principais fontes de risco de adoecimento no período chuvoso. Vou até interferir aqui, porque no caso de uma inundação, por exemplo, se o alimento teve contato com aquela água, esse alimento tem que ser descartado, por exemplo? Tem que ser descartado, ele não pode ser consumido, ele deve ser consumido apenas um alimento que esteja bem higienizado e em boas condições. Então, se teve contato com lama, não pode ser ingerido. Assim como a questão da água, né? Deve ser utilizada água tratada e na indisponibilidade da água tratada, há uma série de procedimentos que a gente deve fazer, como a questão da desinfecção caseira da água, que traz aqui no nosso site o passo a passo de como fazer essa desinfecção. Além da questão da desinfecção caseira da água, nós também trazemos uma sessão falando sobre a questão da limpeza, no caso da casa ter sido atingida durante uma enchente, uma inundação. Como que a gente faz a limpeza de uma maneira correta e segura para evitar o adoecimento. Pois é, a limpeza é muito importante, né? Quando a água da chuva sai, aí a pessoa precisa fazer uma limpeza com água sanitária, antes de qualquer coisa. Uma outra seção, ela trata especificamente da caixa d'água, para as pessoas que utilizam esse meio como armazenamento de água, como que nós devemos fazer isso de maneira segura e o passo a passo, até nós termos, então, o correto armazenamento da água para consumo humano. E, por fim, nós temos aqui também a questão de enchentes e alagamentos e, especificamente, falando dos riscos no período chuvoso, a questão dos animais peçonhentos, que são um dos principais riscos que nós observamos durante o período chuvoso, através dos acidentes com aranha,
aranhas, escorpiões e cobras. Como que nós fazemos para nos protegermos? E atenção com as doenças, né? Aqui embaixo, as doenças do período chuvoso. A gente está falando muito de febre amarela, mas atenção também para dengue, zika, chikungunya. É o mesmo mosquito transmissor e outras doenças também, né, Marcelo? Perfeito, todas são transmitidas. Vacinar a população contra a febre amarela. Sara não via a hora de se vacinar contra a febre amarela. Tava doido para vacinar, só que o horário, né, não bate com o meu, dos postos. Então agora já garantiu. Já garanti a minha vacina. E não foi só a Sara que aproveitou o horário estendido. Aos poucos, muita gente também chegou à unidade para garantir a dose da vacina. A expectativa é atingir o maior número de pessoas possíveis que não tem nenhuma dose da vacina da febre amarela. Tá? O Ministério da Saúde preconiza que 95% da população tenham a vacina, né? E aí nós estamos em busca desse objetivo. Depois que ficou sabendo dos novos horários de atendimento, Elaine não pensou duas vezes. Eu garanti, eu sei que eu tô livre dessa doença, né? Você vê imagens ao vivo do Globocop aí na rua Jacuí, no bairro Floresta, região centro-sul da capital. E neste local, 3 pessoas ficaram feridas depois que foram atropeladas hoje pela manhã. A motorista contou aos policiais militares, olha aí, que o freio do carro falhou quando ela passava pela rua Jacuí. Ela não conseguiu parar e acabou, infelizmente, atropelando 3 pessoas. As vítimas tiveram escoriações pelo corpo e foram socorridas, como você vê aí, por equipes do SAMU e também dos bombeiros. Elas foram levadas para o Hospital João 23 e a motorista não se feriu. Imagens ao vivo aí da BR-040. Na verdade, é o Globocop sobrevoando a nossa capital, o nosso Belo Horizonte. Agora, 12h e 25 minutos. Cerca de 10% dos cadastrados para trabalhar como ambulantes no Carnaval aqui de Belo Horizonte ainda não buscaram a credencial de autorização e o prazo, gente, termina hoje. Então vamos conversar com a repórter Cristiane Leite para falar do assunto. Cris, boa tarde. Ei, Mara, boa tarde para você também. Os ambulantes têm até às 5 da tarde para buscar a credencial aqui na sede da Belotur. Quem deixou para a última hora está aí agora na fila, então, para pegar o documento. Eu vou conversar com o Gilberto Castro, que é diretor de operações e eventos da Belotur. O que é preciso para retirar a credencial? Então, apenas o documento com foto, para que possa ser, né, retirada a credencial e, obviamente, ter feito o cadastro para que a credencial já esteja prontinha, esperando aí, para colocar no pescoço e sair para vender. Outra pessoa pode vir buscar aqui a credencial no lugar do ambulante? Sim, a gente está abrindo exceção se tiver alguma procuração, alguma autorização e trazendo também o documento da pessoa que realizou o cadastro, é possível sim retirar o credencial para outra pessoa. Quais são as regras para o trabalho dos ambulantes no Carnaval? Então, as regras é não a garrafa, né? A gente está fazendo realmente uma guerra aí, a garrafa de vidro, por motivos de segurança e ecológicos, obviamente. Com calor de 35 graus em Montalvânia, 30 em Uberlândia, 29 em João Pinheiro, em Piranguçu e Bias Fortes, máxima de 27 graus. Eu fico por aqui, um bom descanso para todo mundo. Bom fim de semana, Gislaine. Tchau. Vamos ver agora as mensagens que chegaram com a hashtag MG1. Você está fazendo o jornal junto com a gente, né? Então vem aqui comigo. Deixa eu ler algumas mensagens. Não se esqueça, hashtag MG1 você manda e aí a gente lê aqui. Vamos lá. Bruno César, DJ Bruno César. Muito boa fiscalização no anel terror viário, né? Ele fez aí uma ironia com a palavra rodoviário, mas deveria ser frequente não somente para dar impressão de fiscalização. É porque o Bruno César falou isso porque, infelizmente, na área rodoviária a gente tem muito acidente. O Gustavo Ribeiro também fala, olha, show de bola essa fiscalização no anel rodoviário. A gente sempre fala, né, quem entra no anel rodoviário tem que entrar com muito cuidado, muita prudência, porque realmente é perigoso. O Everaldo Mendes está falando, olha, boa tarde, boa iniciativa da polícia na fiscalização dos caminhões no anel, porém essa fiscalização deveria ser feita todos os dias. Então as pessoas querendo que essa fiscalização se mantenha ali no anel rodoviário, tá? Depois a gente lê mais mensagens. E a seguir, motorista atropela 3 pessoas em uma das ruas mais movimentadas da capital, olha aí. Agora imagens do Globocop, tá ali sobrevoando a Avenida Amazonas, no bairro Gameleira. 12h e 14 minutos. 162 cidades mineiras estão em situação de emergência
em saúde pública por causa da febre amarela, né, gente? No estado, até o momento, são 25 mortes no último boletim oficial aí em Minas e mais uma confirmada pela Secretaria de Saúde de Brumadinho, totalizando 26 mortes por febre amarela desde dezembro. Várias medidas estão sendo tomadas para impedir o avanço da doença, claro. Então a gente vai conversar agora com a repórter Larissa Carvalho, que tem outras informações. Larissa, boa tarde. Oi, Mara. A primeira iniciativa para o pessoal que mora na região metropolitana é ampliar, né, o horário de atendimento para vacinação. Nesse fim de semana, por exemplo, no sábado, quem mora em Brumadinho, Vespasiano, Betim e Contagem vai ter oportunidade para se vacinar aí com mais calma ao longo do sábado, inclusive em Contagem, em alguns shoppings da cidade. Essa é a primeira iniciativa. Outra questão, para tentar cercar aí o contágio da doença. Por exemplo, quem for visitar o Zoológico de Belo Horizonte, a partir do dia 2 de fevereiro, na próxima sexta, já vai ter que apresentar o cartão de vacinação. Mostrar que foi vacinado há pelo menos 10 dias. Essa iniciativa já foi tomada, né, lá em Brumadinho, no Inhotim, no Museu de Arte Contemporânea, para tentar diminuir o risco de contaminação. Eu vou conversar com o Olindo, ele está aqui com a gente hoje, da Fiocruz, pesquisador, e vai explicar para a gente